Antes de explicar mais como fazer o desenvolvimento, é necessário primeiro pensarmos nos conectivos. O sinal é este. Lembrando que você viu o vídeo como fazer uma introdução. Se não, ele está na descrição do vídeo. Conectivos. Os conectivos são palavras que usamos para dar mais sentido às frases. Conectivos são palavras importantes. Se você não a usar, seu texto ficará sem coesão, que significa frases soltas. Surdo. Veja o texto em português. De um lado tem a frase como você provavelmente escreve e do outro lado como precisa ser escrita no português com o uso do conectivo. Frase de exemplo. Terminei a atividade, logo após isso, organizei meus cadernos a fim de sair rápido da sala, pois não posso atrasar. Caso eu atrase, perderei o último ônibus. Fim da primeira frase. Você surdo provavelmente não usa as seguintes palavras. Logo após isso, a fim de. Pois. Caso. Mas elas são muito importantes. Tem na descrição do vídeo alguns conectivos, vou explicar cada um deles, mas preciso que você leia antes. Agora vou sinalizar em libras um texto que eu mesmo fiz para mostrar na prática o uso de cada um dos conectivos. Acompanhe tudo em libras e em português. Texto de exemplo. Eu vou visitar a minha amiga porque ela está doente, mas preciso saber se ela chegou do hospital próximo à casa dela. Em primeiro lugar, vou mandar um WhatsApp, logo depois que ela responder que chegou do hospital em casa. Eu, igualmente meus colegas de escola faremos para ela uma visita caso o pai e a mãe da minha amiga informem que ela pode receber visitas. Além disso, eu e meus colegas vamos provavelmente comprar um presente para ela. Certamente, minha amiga ficará feliz com a nossa visita. Minha amiga estava doente, inesperadamente precisou ir para o hospital com a finalidade de saber qual o perigo dessa doença. Em outras palavras, acharam que era algo muito grave. Em síntese, a consulta era necessária por causa da preocupação do pai e da mãe dela por consequência dos casos de dengue na região. Apesar de não ser nada grave, é necessário sempre estar atento. Fim do texto de exemplo. Aplicação de cada um destes conectivos que você deve aprender a usar. Vou fazer outro vídeo com este mesmo tema, só que organizado pelo canal Inteligente. Prioridade, relevância. Em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente. Tempo, frequência, duração, ordem, sucessão, anterioridade, posterioridade. Então, enfim, logo, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, no momento em que pouco antes, pouco depois, anteriormente, posteriormente. Semelhança, comparação, conformidade. Igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, semelhantemente, analogamente. Condição, hipótese. Se caso, eventualmente. Adição, continuação. Além disso, demais, ademais, outro sim, ainda mais por outro lado também, e dúvida. Talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, quem sabe, é provável, não é certo, se é que. Certeza, ênfase. Certamente, de certo, por certo, inquestionavelmente, sem dúvida, inegavelmente, com toda a certeza. Surpresa, imprevisto. Inesperadamente, de súbito, subitamente, de repente, imprevistamente, surpreendentemente. Ilustração, esclarecimento. Por exemplo, só para ilustrar, só para exemplificar, isto é quer dizer, em outras palavras, ou por outra, a saber, ou seja, aliás. Propósito, intenção, finalidade. Com o fim de, a fim de, com o propósito de, com a finalidade de, com o intuito de, para que, a fim de que para. Lugar, proximidade, distância.
perto de, próximo a, próximo de, junto a, junto de, dentro, fora, mais adiante, aqui. Resumo, recapitulação, conclusão. Em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira. Explicação. Por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, por causa de, em virtude de, assim, de fato, com efeito que, porque, porquanto, pois, já que, uma vez que, visto que, portanto. Contraste, oposição, restrição. Pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto, menos, mas contudo, todavia, entretanto. Há muitos conectivos,